Temos aí um garotinho conversando, mandando alguma coisa se calar, e o pai dele entra, chega, pergunta o que é que ele tá fazendo. Ele diz que tá vendo alguém que tá pendurado ali e que ele tá chorando e tá pedindo pra parar e fica chorando. Aí o garoto desenhou, o pai dele tá mostrando o desenho que ele fez, como é que ele tá. Elliot, você consegue desenhar o homem pendurado pra mim? Não, porque senão ele vai ficar me perturbando de noite. Vai chamar ele pra dormir no quarto dele. Right, so what's these on his face? What's this? Oh, okay. Acorda e ele tá Cry quite a chorando. lot. Ele chora muito. Okay. Okay, thank you. Ele fica perturbando ele de noite, porque ele fica batendo e chorando. Caralho. Thank you. E aí a câmera noturna e um barulho, né? Um rosnado. Porra! Caraca, velho. Puxando o Meu menino. E o menino sai correndo. Claro. Às 18 horas, vocês viram? Tipo, é muito cedo isso. Pra É. ele estar fazendo isso. What are you doing? Eu tava achando o vídeo meio zoado, meio forjado. Mas aí na hora que dá o puxão, eu fiquei assustadinho. So this is the É, photo e- of the e- hanging man Aquele rosnado, o garoto não reage como se tivesse sido uma coisa combinada, não. when I've rubbed it completely off. Ele realmente reage Can you draw the assustado, hanging man de for me, verdade. Dá pra like you did perceber. before? Cara, tem um negócio aqui que é meio bizarro, porque eu já vi isso acontecer, né? E Right, so what's these on aconteceu his face? com o meu primo dormindo no antigo quarto que eu dormi aqui, que esse quarto não existe mais, tá todo descaracterizado, né? Ele faz parte da casa, mas não é mais um quarto. Okay, thank you. E ele vinha dormir aqui em casa sempre na terça e na quinta-feira, Thank you. né? Porque a gente tinha aula de natação, ele precisava fazer natação e eu já nadava há muitos anos, porque eu sempre gostei desde criança, né? Me sentia muito bem. E aí ele vinha, né, pra cá dormir, porque a gente fazia natação muito tarde à noite, era tipo pra gente que era adolescente, né, e tal, e ele não tinha como voltar pra casa, ele era de um outro bairro aqui perto. Aí ele dormia. E numa noite eu acordei com o barulho do lençol. Eu estava dormindo na cama e ele dormia na rede, porque fazia um pouco de calor, ligava o ventilador, mas era uma época do ano que faz calor, que é mudança de estação, né? E aí eu acordei com um barulho, o lençol batendo em alguma coisa, como se tivesse, né? Aí eu imaginei que era algum inseto, alguma coisa, né, que estava incomodando ele e tudo. Olhei, mas e ele mexendo os pés e empurrando e batendo com o lençol nos pés. E tranquilo, peguei, fui dormir. A noite pra mim foi ótima, foi tranquilicíssima. No outro dia pela manhã, aí ele falou que a gente estava conversando, ele disse que ia querer dormir na cama e não ia querer mais dormir na rede, né. Aí eu perguntei a ele por quê. Eu já sabia, na verdade, por que era, porque isso aí tá dentro de uma história muito maior que a gente pode desenvolver aqui, com o tempo. Isso foi porque eu vi, eu achei muito parecido. E ele falou que à noite tinha alguém com umas mãos, ele viu umas mãos mexendo no pé dele, passando as mãos no pé dele, e ele bateu pensando que era eu, e na verdade não era. Ele olhou e me viu dormindo. Né. Aí depois dessa noite nunca mais ele quis dormir na rede, ele sempre dormiu na cama. E aí eu ia dormir na rede, mas eu já sabia o que que era,
Boa noite, senhoras e senhores. Estamos começando mais um Café com Assombração. O programa de hoje vai ser um pouquinho diferente do normal. Vai ser a primeira parte de um relato de um amigo nosso, o Magno. E basicamente vai ser o Magno contando a história dele. A gente vai fazer pequenas inserções, a gente vai fazer uma pergunta ou outra, mas a gente deixou ele livre pra contar a história dele. E é uma das histórias mais assustadoras que a gente já ouviu. A gente conhece o Magno há bastante tempo, ele é nosso amigo há muitos anos. Ele conta essa história pra gente já há bastante tempo, e essa história meio que influenciou a criação do Café com Assombração. A gente queria ter um programa pra ler relatos, pra que um dia a gente chegasse nessa história, pra contar essa história pra vocês. Que é um relato muito arrepiante, muito assustador e muito impressionante. E para acompanhar esse relato com a gente, nós temos o professor sinistro, Michel Euclides. Bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores. Preparem-se que o bagulho hoje é louco. Nós conseguimos trazer aqui um grande amigo meu, um irmão, para nos contar algumas de suas histórias. Algumas eu já conhecia, mas hoje a gente vai ter a chance de conhecê-las em muitos detalhes. Então cubram seus pés e se preparem. E a nossa musa sobrenatural é a escuteira infernal, Vanessa Ellen. Eu tenho a impressão que a gente começou esse programa só pra gente chegar nesse dia que a gente receberia o Magno. O Magno ele já faz parte de um folclore já. Ele já é uma figura folclórica. E ele é aquela pessoa que todo mundo conhece, que tem as melhores histórias, tem umas experiências muito malucas e que todo mundo adora e fica esperando chegar pra ouvir o que a pessoa tem pra falar. Antes de eu conhecer o Magno, a reputação dele já o precedia. Eu já escutava histórias e o Felipe sempre falava assim pra mim: você precisa conhecer o Magno. Era uma das coisas que eu mais ouvia. E aí depois que eu conheci o Magno, eu penso isso sempre. Todo mundo precisa conhecer o Magno. E obviamente ele, o convidado especial da noite, o Magno. Bem, pessoal, eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar com vocês e estar compartilhando algumas histórias que eu espero que as pessoas que escutem de um modo crítico, não acreditem em tudo que eu estou falando se não se sentirem à vontade, mas espero que vocês nunca passem por isso. Antes da gente ir para essas histórias, por favor, não desafiem aquilo que vocês não podem vencer, tá? Antes da gente começar, eu preciso dizer que essa é apenas a primeira parte do relato do Magno. Não é o relato completo. Ainda vai ter uma segunda parte e talvez tenha até uma terceira parte, mas eu não sei ainda, vai depender da edição. Então, sem mais delongas, vamos para o relato. A gente tava... Isso já faziam muitos anos que tudo tinha acabado. Que é engraçado porque tá começando de um modo interessante, porque eu tô falando de tudo tudo que aconteceu depois, e talvez quando a gente contextualizar fica mais interessante quando a gente for pro que aconteceu de fato, né? Mas o Michel veio visitar, né? E aí a gente deu uma volta aqui no entorno da casa, né? Porque a casa ela tinha uns espaços laterais, então dava para circular do jardim, passando pelo corredor e o quintal. Então era tudo integrado, a gente podia circular por fora da casa tranquilamente. Aí o Michel veio e eu já tinha contado algumas coisas. Acho que a maior parte das histórias eu contei para ele. E só que o Michel, ele sempre tinha essa coisa de sentir. E eu que meio queria testar se isso que ele sentia era de fato algo assim que eu imaginava. Não por ele, porque dele eu nunca tive dúvida, né? Mas era um modo de saber se tudo aquilo que eu tinha passado de fato era algo que não era só coisa da minha mente. Embora outras pessoas da casa foram envolvidas, mas que não era só uma coisa minha. E que alguém pudesse também sentir. E aí, seu Michel, e aí eu vou começar a dar nome às coisas, né? Pra gente ir introduzindo essa história. Mas Michel aqui tinha um moratório e ele ficava em algum lugar dessa área toda aqui, desses quartos, ele ficava em algum lugar. Tu consegue me dizer onde ele ficava? E aí o Michel saiu andando. Em volta, foi no quintal, voltou, aí chegou com as duas mãos e colocou na parede assim, ó, ele ficava aqui.
Na hora que ele fez isso, eu acho que foi a última vez que minha espinha gelou por causa desse oratório. Que mesmo depois de tantos anos, depois de tanta coisa, depois de tudo ter passado, tava aquela energia impregnada naquela área ali, naquela parede. E aí eu. E fácil de sentir, não é uma coisa que eu tive que procurar muito, não. Eu só tava lá, entendeu? Não foi pesado, mas é pesado, é tenso. Só que assim, o malefício não tava mais lá, só o rastro. O Isso. malefício já tinha ido embora. Mas ainda dava pra saber. E assim, cara, isso aí é assim, de um certo modo, moldou muito da minha personalidade de hoje. É uma coisa que pra mim ela é muito. Ela já foi difícil de falar, hoje já não é mais. Mas que é um momento do tempo que de algum modo eu tinha vagas lembranças e a maioria dessas lembranças é como se tivessem trancada num baú velho que eu deixei ali e acorrentado, tá? Porque de vez em quando esse baú estremecia e tinha alguma coisa que queria sair, ó. E num dos episódios que vocês fizeram, aí a gente entra no ponto daquela criança que estava sendo incomodado, para usar um eufemismo, né? Com aquelas mãos, aquela entidade que se manifesta em forma de mãos, aquilo ali disparou um monte de lembranças. Depois que eu vi aquilo, eu fiquei, depois de adulto, como eu tô, né, já de homem, um homem maduro. Lembra que tinha um bebê deitado e tinha umas mãos que saíam por baixo do colchão? Lembro. Terrível, terrível. Aquilo ali é real e é apavorador. E ele se torna muito pior porque geralmente é para quem não tem nenhum motivo para ter aquele tipo de visita, ou aquele tipo de interação. É porque você não acredita, você não conhece, você não sabe, você nunca ouviu falar. Eu Você não nunca fez tinha por ouvido. merecer uma parada dessa. Isso, eu não fui atrás. Nada disso eu fui atrás. E quando eu vi aquilo ali, eu fiquei 2 noites sem dormir e eu vinha dormir aqui no quarto, na cama. Eu tava voltando a fazer uma coisa que eu fazia na minha adolescência, aos 14 anos, que era dormir totalmente coberto. Muitas vezes eu ficava pingando de suor embaixo do lençol. A única coisa que ficava para fora do lençol era o meu nariz, porque na primeira noite que eu tentei dormir totalmente coberto, esquentou tanto que eu pingava suor. Pingava mesmo. Mas eu não tinha coragem de me descobrir por conta das mãos. Então, a única. E outra, eu não colocava o nariz para fora. Eu colocava minha mão, enrolava a mão no lençol, colocava a mão sobre o nariz para dar um espaço maior e não deixar meu nariz exposto. Porque eu já acordei com essas mãos acariciando meu rosto, sabe? Então, assim, é muito bizarro. E eu nunca tive nenhuma interação com esse tipo de coisa. Tudo começou na adolescência, 13, 14 anos, como geralmente começa, né? Com algumas pessoas. Mas eu nunca tinha acreditado nisso, nunca tinha ouvido falar. E disso desenrolou outras histórias, porque aí tem histórias. Aí vieram uma tia minha, que já é falecida, né? Minha tia Maria, que é uma ótima pessoa. Ela é parte da minha família, é descendente de índio, e a outra parte foi a parte que foi abusada pela linhagem, a linhagem europeia, né? Essa linhagem portuguesa e espanhola. E meu avô, por parte de mãe, também, né? E aí minha tia Maria, quando eu comecei a falar as coisas aqui em casa, que se tornou muito grande, e a gente vai chegar nesse ponto, ela começou a me contar algumas histórias dos antepassados do meu pai, dela, do meu pai, do avô e do bisavô, e ela me contou todas as histórias. E dentro dessa história passa o principal objeto. Por isso que quando eu vejo muito essa coisa de objetos que são mantidos longe das pessoas porque eles têm alguma coisa, não importa o que as outras pessoas acham. Eu vivi aquilo, eu sei que aquilo é real. Porque eu nunca quis que fosse. E a realidade do que eu estava passando se impôs a mim. Então eu não tinha como negar o que eu estava passando. Até o ponto que eu cheguei a pedir ajuda. No coração disso tudo tá esse oratório.
Ele é fruto de histórias. Ele tinha mais de 100 anos. E aí tem muitas histórias envolvidas com ele até chegar a mim. E aí eu fui o último depositário do oratório. Tem sempre uma sobrecarga sensorial, assim, que te tira do equilíbrio emocional. É sempre assim. Tipo, você tem uma sensação, é isso? De que algo tá acontecendo? Não, tipo, a luz estoura, a luz fica pipocando, barulho. É sempre uma briga. É porque quando tudo aconteceu, quando estava no momento assim de maior crise, que foi o ápice de tudo que estava acontecendo, de tudo que estava afetando, se tornou notório e visível para mais gente, eu percebi que o tempo todo o que eu estava passando era uma luta que não dava para fugir simplesmente mudando de lugar, porque era sempre uma luta interna mesmo. É como se alguma coisa estivesse lutando dentro de mim pela posse do que faz eu ser o que eu sou. As pessoas acreditam em muita coisa, acreditam em coisas para além da vida, de uma existência de um espírito. Eu não sei se isso existe, também para mim não faz muita diferença. Mas que eu senti o tempo todo que a briga era de mim por mim mesmo, era dentro de mim o tempo todo. Então, o fato de eu estar longe fisicamente me trazia alívio, mas era como se eu sempre estivesse sendo olhado e de dentro para fora. Então, quando eu percebi isso, as coisas começaram a mudar e aí isso me transformou. Mas a gente pode começar então pelo dia em que eu fiquei sabendo, né? Meu pai chegou em casa dizendo que tinha uma tia minha, que ela tinha falecido. Infelizmente, a gente gostava muito dela. Assim, a gente sempre ia visitar ela, os filhos dela, né? Hoje a gente está mais afastado, mas e provavelmente ela é dos filhos, né? Não sei bem onde eles estão agora, mas ela faleceu e muitos dias depois, né? Meu pai chegou dizendo que tinha algumas coisas, e dentre essas coisas, a família estava dividindo alguns bens familiares, algumas coisas da família, algumas coisas que foram passadas de várias gerações. E dentre essas coisas, um oratório. Como é que era esse oratório? Ele era mais ou menos 1,5 m. Ele não era pequeno. Cabia uma pessoa dentro, assim, sentada dentro tranquilamente. E ele era feito de madeira de lei, né? Uma madeira, você percebia que era uma madeira de qualidade mesmo. E por dentro ele tinha várias pinturas. Então ele tinha pinturas eu lembro até hoje de um jarro de flores vermelhas que tinha dentro. E tinha alguns símbolos religiosos, porque ele era um instrumento religioso. Minha família sempre usou ele durante esses mais de 100 anos para orações. Então tinham imagens, tinha velas dentro, eram acendidas velas dentro dele. E você abria essa porta, que essa porta era mais ou menos de 1,20 m mais ou menos. E ele tinha um grande espaço, e ele era recheado de imagens. Até o momento que estava com ela, mas quando eu recebi, ele veio sem nada. Ele veio vazio, sem imagens nenhuma, e só com essas pinturas, sabe? Por fora, envernizado, a madeira toda decorada, assim mesmo, uma obra de madeira esculpida mesmo. Então eu achei aquilo fantástico. Pô, era uma lembrança da minha tia, que eu gostava muito, e uma coisa que era considerada sagrada, né? Como todas as coisas atormentadas são. A gente sempre acha que são coisas boas porque tem essa visão religiosa, sei lá, pseudo-cristã, né? E eu fiquei feliz. Eu fiquei muito feliz. E aí meu pai perguntou, não, onde é que a gente vai deixar e tudo? Eu vou colocar aqui na sala, aqui num lugarzinho na sala, vai ficar muito bonito. Sei o que. Não, pai, eu quero, deixa lá no meu quarto, né? E eu tava feliz porque
Era o momento da adolescência que eu tava ganhando minha liberdade, assim, de ter o meu lugar. Então eu tinha meu quarto, tinha começando a ter minhas coisas e, pô, bacana, põe ele lá, eu vou gostar. Era uma coisa, um item que pra mim tinha uma visão mais artística do que de qualquer outra coisa. Eu não tava preocupado se tinha um morado lá dentro, eu nem ligava pra isso. Isso pra mim era irrelevante. O que o que tava me apaixonando era a arte em cima do oratório. E o fato dele ter mais de 100 anos, e o fato dele carregar a história da minha família ali, sempre ter sido passado para alguém. Então eu acho isso fantástico. Até hoje eu ainda acho, né? Mas para algumas coisas. Nesse caso não foi muito legal, não. E tudo bem, ficou no meu quarto, achei muito legal. E dormi a primeira noite tranquila, primeira semana também. Só que a partir da primeira semana, nos dias que se seguiram, o quarto, sei lá, eu comecei a ficar incomodado de ficar no quarto o tempo todo. Eu gostava porque era o meu espaço, pô, meu espaço. E eu comecei a me incomodar e comecei a não querer mais ficar no quarto. Mas eu até então era inconsciente, eu não tinha racionalizado isso. Comecei a ficar incomodado, né? Eu sempre chegava da aula, eu tinha aula pela manhã, depois mudou para o período da tarde, e enquanto estava pela manhã, que foi logo nesse período de mudança do turno da manhã para o turno da tarde, eu estudava, chegava meio-dia, almoçava, aí estudava um pouco até as 4 horas da tarde, e aí entre 4 e 6 horas eu tirava um cochilo mesmo, descansava um pouco para à noite sair para conversar com o pessoal aqui na rua, né, da casa onde eu moro e tal, conversar com o pessoal, brincar um pouco e tal, discutir. E tinha essa rotina. Só que começou às 3h30 da tarde, eu comecei a ter um sono assim, meio sem sentido. Então eu comecei a ficar muito cansado nos dias que se seguiram e eu comecei a dormir mais cedo. E com 2 semanas, 3 semanas, 2 para 3 semanas, eu comecei a ter pesadelos e eu sempre acordava no crepúsculo, que é no momento que o sol estava se pondo, sempre no mesmo horário e sempre do mesmo jeito. Eu sentia um vento, como se tivesse um vendaval dentro do quarto, e eu acordava com paralisia, né? Paralisia do sono. E eu lembro, né, que eu sentia uma presença de alguém, mas eu não ligava essa presença a alguma coisa. É como se, sei lá, tivesse alguém do lado de fora do quarto, ou tivesse alguém perto. É como se você sentisse alguém. é, é, Você começa a se sentir bem porque você sente que tem alguém, tipo, na cozinha, sei lá, fazendo alguma coisa. Sei lá, meu pai ou minha mãe, meu pai gostava de fazer café à tarde. Então, tinha alguém ali, então tá tranquilo. Tem alguém perto, então é uma segurança de proximidade. Dava esse conforto. E aí eu acabava cochilando novamente nesse momento. Eu acordava poucos minutos depois, mas para mim pareciam horas. Eu acordava um pouquinho depois, o sol tinha acabado de se pôr e eu sentia alguma coisa me empurrando, me forçando contra a cama ou contra a rede. Eu também gostava muito de dormir de rede. Forçando, me empurrando. E aí eu tentava abrir os olhos e forçava a abrir, e aquele sono muito pesado, e eu sentia aquela presença me pressionando. Até que eu lutava contra o sono e abria os olhos mesmo e acordava. A partir do momento que eu despertava, abria os olhos, porque eu já estava consciente tentando acordar. Mas quando eu realmente despertava, minha consciência despertava completamente, tudo que estava acontecendo cessava. É como se de fato fosse só um pesadelo mesmo, que eu acordei no meio do pesadelo. Começou a ser assim, a repetir.
a repetir esses ciclos. E aí começou o momento, nos dias seguintes eu já não dormia mais. Porque eu tinha medo. Foi aí o momento que eu comecei a ter medo de dormir, porque eu tinha medo de passar por isso de novo. E aí eu comecei a ter muitos sonhos repetitivos, pesadelos repetitivos. Eu tinha um pesadelo sempre. Eu tive ele tantas vezes que quando ele começava a iniciar em algum momento do meu sono, eu tentava acordar. Eu literalmente tentava acordar. Aquele momento que você acorda, você percebe que está sonhando. Pronto, sempre que acontecia aquilo, eu tentava me forçar a acordar, porque qual era o pesadelo? Eu estava dentro de. Eu não sei se. Eu não conhecia. Eu consigo fazer essa descrição hoje, porque quando eu me tornei marinheiro, eu tive uma experiência com isso que eu vou descrever agora. Então eu vi e aí minha mente ligou, sabe? Aí eu já tinha 20 anos, já tinham passado já muitos anos disso. E aí eu consegui, nesse momento que eu vi isso, eu lembrei desse pesadelo que eu tinha. Era um pesadelo em que eu estava no banco de trás de um carro. E esse carro subiu uma rampa, não tinha ninguém dentro do carro. É como se fosse uma coisa automática. O carro estivesse sendo puxado por uma rampa para dentro de um que parecia ser um galpão. Só que quando nas primeiras vezes eu olhava pela janela do carro, eu via como se tivesse terminasse um piso de concreto, tivesse um vão e começasse uma parede e essa abertura, e esse carro era puxado para dentro desse lugar escuro, que parecia ser muito grande também. Nas primeiras vezes, quando eu entrava, eu escutava um grito. Era um grito que disparava de uma vez muito forte, como se saísse o grito fosse nos meus ouvidos, bem próximo aos meus ouvidos, um grito mesmo, agudo, feio, meio rugindo. É uma coisa muito esquisita, até hoje eu não sei descrever. E aí quando o carro entrava, que escurecia tudo, tinha esse grito e eu acordava e com dor de cabeça. E era sempre assim. Ele se repetiu tantas vezes que é como eu disse, quando isso aconteceu eu já sabia, eu tentava acordar, mas e chegou um ponto que eu me contentei em escutar esse grito desesperado dentro da cabeça, porque eu só queria que acabasse. Eu sabia que depois do grito eu ia acordar. Então quando eu fiquei mais velho, e desculpa se a história ficar indo e voltando o tempo todo, mas é porque ela se conecta assim, de um certo modo. Aos 20 anos, eu vi sendo feito um embarque de carros dentro de um navio. E era exatamente a mesma cena que eu tinha visto. Eu vi, acredito que uns 5 a 6 anos depois. Eu estava vendo e estava ajudando a fazer isso. Que era o quê? O carro ele era colocado um guincho num suporte para tracionar o carro. O carro era puxado pela rampa para dentro do galpão onde ele era estacionado com os outros carros. E quando o carro estava entrando, terminava o cais, tinha um espaço do mar, da água do mar, né, que é aquele intervalo entre a ponta do cais e o que a gente chama costado do navio, como se fosse a parede do navio. E na parede tinha uma grande abertura que é por onde entravam esses veículos. Quando eu vi aquilo, de repente eu voltei no tempo e lembrei dos pesadelos que eu tinha sobre isso, nesse período em que tinha um oratório. Então, eu tinha sempre esses pesadelos. Então chegou um momento em que eu só aceitei, entendeu? É tipo assim, foi uma frase que eu escutei uma vez depois, muito tempo, que é engraçado como o ser humano ele se acostuma, ele se habitua até o que é ruim. Então, ele aceita, ele entra em estado de aceitação e eu acho que por isso que hoje eu já não sou mais assim, eu não aceito mais, eu luto pelas coisas. Isso foi me enfraquecendo mentalmente. Com o tempo, e eu acho que é essa a função das mãos. E agora eu vou entrar nesse assunto. Nas noites seguintes eu comecei a não dormir bem também. Então não era só durante o dia, começou a se estender pela noite. E o mais engraçado é que não começou à noite, como geralmente as pessoas, porque a noite é mais suscetível você tá, mas como eu sempre adorei a noite,
Então a noite não era o ponto mais fraco para mim. O ponto mais fraco para mim é sempre nascer e pôr do sol. É o momento que eu tô mentalmente mais suscetível a qualquer coisa. À noite começou a ter uns problemas, porque meu quarto, à época, a gente estava aguardando para colocar uma porta. Então ele não, enquanto não era providenciada a porta, a gente colocou uma cortina fina. Então a luz que vinha da sala passava pelo tecido fino da cortina e iluminava parte das minhas pernas. Eu sempre gostei de dormir com as pernas viradas para a entrada, né? Mas eu sempre dormia assim, então eu não aceitava a cama de outro jeito que não fosse assim. Uma noite eu acordei, fui me virar, sabe? Assim, de lado, porque tava um pouco dolorido o corpo, né? Eu tava muito tempo na mesma posição, fui me virar. Quando eu fui me virar, eu percebi que do meu quadril para cima, eu virei, mas do meu quadril para baixo, eu não consegui me mexer. Isso me deu um desespero. E aí eu tentei falar. Quando eu tentei falar, eu não conseguia falar. Eu tentava, para vocês tentarem emular a sensação, é como se você dá uma respirada bem profunda, depois você solta todo o ar e tenta falar. Era essa sensação que eu tinha, mas com o pulmão cheio. Então é como se você estivesse tentando falar sem nenhum ar dentro do pulmão para poder emitir o som da voz. Me angustiou e eu não conseguia me mexer da cintura para baixo. Eu achava que era algum, sei lá, eu fiquei com medo, um plano de saúde, não sei, na hora eu só fiquei com medo porque eu não podia andar. E aí eu tentando me levantar, aí eu olhei para as pernas, olhei para os pés. Quando eu olhei para os pés, eu vi essas mãos. Elas ficavam como se estivessem acariciando meus pés, a parte abaixo do joelho. Elas passavam, mas eu não sentia, não tinha uma sensação, tanto que eu demorei para olhar para os pés. Eu estava mais preocupado com a falta de movimento, porque eu não estava sentindo nada tocar meus pés. As mãos que eu senti, elas não saíam debaixo do colchão, como eu vi ali. Elas saíam do próprio colchão. Elas se confundiam com o colchão e eram mãos bem visíveis. Eu podia te dizer que seriam mãos de alguém mesmo que estava. É como se ela tivesse furado o colchão e estivesse tocando nas minhas pernas. E onde estava sendo tocado estava paralisado. Eu não conseguia mexer. E eu não conseguia falar. E eu olhava desesperado para a luz que entrava no quarto. E meu pai ou minha mãe tinham sempre o hábito de, antes de dormir, vir ver como é que eu tava e tal. Se despedir, né? Dar uma boa noite. E eu aguardando, porque estava perto do horário que eles geralmente vinham, mas nessa noite eles não vieram. As mãos eram mãos humanas mesmo ou era cadavérica, tinha uma coisa diferente? Não, eram humanas. Eram humanas mesmo, uma mão normal de uma pessoa viva como a gente. Eram mãos brancas, mas não eram pálidas. Elas tinham uma cor mesmo natural de alguém vivo. Aí eu olhei, eu não sei o que eu olhei para a luz, pedindo pro meu pai e pra minha mãe aparecer ali. E de repente é como se eu tivesse percebido que eu também estava sem audição. Até como se de algum modo eu tivesse temporariamente também surdo, eu não tinha percebido, porque depois eu comecei a escutar os sons vindo e ficando cada vez mais forte da sala, que era alguns metros do meu quarto. Então, aí eu comecei a escutar as pessoas falando na sala. Então, na verdade, eles estavam conversando na sala e eu não estava escutando. E quando esse som começou a retornar, foi um momento que as minhas pernas voltaram. E aí eu voltei a sentir as pernas e as forças nas pernas, as mãos tinham sumido. Eu levantei automaticamente pro meu lado direito para sentar na cama e levantar e sair do quarto. Quando eu viro, eu olho na direção do oratório que está perto da janela que ficava na lateral da minha cama, já uns 2,5 metros da minha cama. Quando eu olhei pro oratório, fechou a porta. E eu saí correndo do quarto e fui para a sala. Meu Deus do Eu céu. não tinha percebido, e eu comecei a perceber nas noites seguintes que todas as vezes que isso acontecia, a porta do oratório estava entreaberta.
Mas de manhã ela tava fechada. Ela fez barulho quando fechou? Não, bem devagar. Sabe qual foi o barulho que fez? É o barulho clássico de filme de terror, né? Mas eu acho que é por isso que é clássico. É o barulho da dobradiça do oratório. Tanto que no dia seguinte, como os dias foram se acumulando e essas coisas foram acontecendo, eu achava que era o vento. E eu coloquei lubrificação nas dobradiças para elas pararem de ranger, porque eu não conseguia dormir à noite, porque ela ficava dando um rangido bem pequeno. E funcionou? O rangido funcionou, mas eu acho que quem estava querendo chamar a atenção não gostou de não chamar a atenção, porque foi piorando. Quanto mais eu tentava conter os efeitos, é como se eu sentisse uma certa agressividade. É uma agressividade proporcional à minha resistência de me entregar para. Eu não sei o que era aquilo. É como se aquela coisa quisesse me cansar, sabe? E ele precisava me cansar para alguma outra coisa, que eu não sei o que é. Mas é uma coisa que a gente vê, Magno, sempre nessas questões que envolvem esse tipo de manifestação. Como você falou, é comum que primeiro você quebra o espírito da pessoa, né? Você vai diminuir as defesas psíquicas, psicológicas da pessoa. E deixando ela fragilizada, você tem como dominá-la, magoá-la, você tem como acessá-la de uma maneira mais fácil. A gente vê sempre isso quando a gente ouve relatos dessas situações, que você tenha esse processo de a vítima ser fragilizada pela entidade, pela coisa que está fazendo aquilo, para que ela possa ter êxito no seu. Porque quando a gente vai estudando essas coisas, a gente vai descobrindo que o objetivo último dessas entidades, nada mais, nada menos, é a possessão, né? E aí você fragiliza a vítima para poder chegar a tomar conta da situação, mais cedo ou mais tarde. E elas precisam ser que elas se sintam reconhecidas, né? Se você ignora, é como se você não estivesse dando força para ela. Então, Isso. ela vai tentar fazer mais coisas para que você perceba mais. E aí eu não entendi o que estava acontecendo. E aí eu comecei a ficar mais cansado, mais cansado ainda, mais doente, mais pálido. Quando eu acredito, quando o Michel me conheceu, eu já estava bem melhor, mas eu tenho 1,75 mais ou menos, e eu cheguei a pesar 50 a 51 quilos por conta disso. Eu não conseguia comer, eu não sentia mais gosto na comida. Comecei a sentir como se eu tivesse um bolo, alguma coisa no estômago que imprensava o meu estômago e não me permitia engolir muita comida. Então eu só conseguia comer pouquinho. É como se tivesse alguma coisa tivesse sido colocada que comprimia, como se fosse, sei lá, um balão gástrico, não sei. Hoje a gente tem isso, né? Eu posso explicar assim, mas na época eu não imaginava o que é que poderia ser. Mas é como se alguma coisa tivesse sido materializada dentro do meu corpo, que a partir de um momento eu simplesmente estava com o meu estômago pequenininho e eu conseguia comer muito pouco. Eu não comia mais o que eu conseguia comer. E era uma impossibilidade, não era só falta de fome, porque eu sempre comia mesmo não querendo, porque eu fui ensinado que se eu não comesse, poderia piorar a minha situação e eu ficar mais doente. Então, na minha cabeça tinha isso. E aí começou essa sensação e eu fiquei muitos meses com isso no intestino. É como se ele comprimisse a parede do meu intestino e eu não conseguia comer, sabe? É como se meu intestino tivesse ficado menor por isso. E eu sentia essa coisa. Quando eu engolia e eu começava a comer, eu sentia aquela coisa pressionando o meu estômago. E eu não tinha isso. E aí eu fui emagrecendo, fui ficando pior. Meu pai saía para trabalhar. Ele trabalhava na Rede Ferroviária Federal, ele é funcionário público federal. Minha mãe precisava sair também para resolver algumas coisas e acontecia que todo mundo, às vezes, começou de repente, todo mundo sair de casa para resolver os assuntos e eu ficava em casa. E antes eu gostava muito, porque como a gente tinha só uma TV, então assim, a TV ficava toda minha e tal, podia ser o que eu quisesse, meus programas, não precisava dividir aquela coisa toda, não tinha ninguém em casa e tal. Eu sempre gostei de ficar assim, sozinho às vezes. Eu já ficava com medo, então quando minha mãe chegava, a casa começou a ficar muito escura na minha perspectiva, mesmo com as janelas. Primeira coisa que eu fazia, abria todas as janelas da casa.
Nunca tive problema com janela sendo fechada. Só que a casa começou a ficar muito escura na minha perspectiva. Antes a casa era sempre muito iluminada na minha perspectiva, mas ela começou a ficar muito escura. Tanto que eu acho que é um hábito que até hoje eu tenho, que de manhã eu abro toda a casa. E quando eu estava me preparando para essas coisas, eu comecei a revisitar por que eu tenho alguns hábitos. E eu percebi que muitos hábitos vêm dessa época. Então eu sempre abro tudo. Eu gosto do vento correndo, eu gosto da luz entrando na casa. E aí voltando, como eu senti a casa ficava impressionantemente escura. Os cantos da casa que não tinham porquê, porque aqui é sempre muito iluminado. Eles começaram a ficar mais escuros, onde as sombras se entrepunham nela. Também eu comecei a perceber que estava muito esquisito. Então o que é que eu fazia? Eu passava o dia todo, eu ficava fora de casa, na calçada, sentado, e não queria entrar em casa. Então eu não entrava em casa para beber água. Se o telefone tocasse, ele ia ficar tocando. Eu não ia entrar para atender. E se eu precisasse entrar, eu entrava e saía correndo. E quando eu falo correndo, não é figurativamente, não. É correndo mesmo. Correndo. Eu entrava correndo e saía correndo. Por quê? Porque eu sentia como se alguma coisa, quando eu entrava, a casa escurecia mais e tinha alguma coisa. E eu começava a olhar para os fundos da casa e começava a ter esse pavor. Então eu entrava correndo e saía correndo. E às vezes eu sentia uma presença tão grande que eu simplesmente estava assistindo TV na sala, a porta da sala, que uma janela enorme, né? Era só sair da porta da sala e estava já praticamente no jardim e já estava fora de casa. Eu senti uma presença tão esquisita, tão forte, que me fazia ainda tinha essa coisa de desligar a TV e sair correndo. Eu tacava o dedo correndo mesmo. Levantava correndo, tacava o dedo e saía correndo de casa. Porque eu sentia como se a qualquer momento essa coisa pudesse trancar toda a casa, fechar a porta e me puxar. Eu sentia isso. Era uma sensação assim, um pânico iminente de ser puxado, de ser levado para algum lugar pavoroso. Eu corria e ficava lá fora. E às vezes minha mãe chegava e perguntava o que eu estava fazendo. Não, mas eu tô conversando, não sei o quê. Não era. Era o pavor e eu ficava fora o tempo todo. E isso durou quanto tempo? Isso durou uns 3 a 4 meses. Eu acho que chegou até 5 meses. E você não pensava em falar para os seus pais se eles estavam sentindo alguma coisa diferente, alguma coisa assim? No segundo mês, uma pessoa veio e estava comigo no quarto. Porque até então eu achei que era só problema meu. E tem um outro ponto que era um fator de dificuldade. Porque como eu sou autista, então eu tenho uma visão muito mais compassada da vida, do tempo, das coisas. O modo que eu sinto as coisas aparentemente é diferente do que comumente se sente. Então, esse medo intenso, essas coisas, de um certo modo, isso era contido. Isso me levou a ter uma tolerância maior do que eu devia. Mas aí, respondendo a tua pergunta, eu comecei a comentar com a minha mãe que, mãe, ó, eu não tô conseguindo dormir à noite. Não quero mais dormir nesse quarto. Eu não tô bem. E ela sabia que eu não tava bem. Ela sabia. Né? Não, mas isso aí, meu filho, é porque toda essa idade é difícil, não tá tendo nada não, tem essas coisas não, isso é um oratório é sagrado, blá blá blá. Ele é da família do seu pai, da sua família, então. Aí eu fiquei achando que era coisa mesmo minha, né? Talvez eu tivesse muito apavorado e tal. Até o dia que eu vi. Lembra que eu falei pra vocês que sempre que eu acordava nesses momentos de pavor, a porta do oratório fechava e devagar, ela não batia não, ela fechava devagar mesmo, continuamente, mas devagar, e trancava. Dessa vez eu vi uma mão fechando, a mão fechava, aí sim, eram dedos finos, foi o momento que as mãos começaram a não ser mais mãos humanas mesmo, um dedo mais fino, um tom de pele mais cinza, um cinza fechado. Aí você pode perguntar, mas como tu via? Tava escuro, tava. Não, lembra, a luz
da sala entrava pela porta do quarto. Então o quarto também iluminava. Então ele não era totalmente escuro. E aí eu comecei a ver esse dedo mais fino, essa mão com um tom mais cinza. Isso aí, nesse momento, isso me apavorou. E a mão, ela não fechava e ia entrando e fechava. Ela estava pro lado de fora, fechava a porta e a mão entrava pelas frechas fechadas já da porta. Então a porta fechada e aí depois a mão entrava. É devagar, sempre devagar. Nunca era agressivo até esse momento, era sempre devagar. Era um modo, é como se ela soubesse, de um certo modo ela sabia, isso sabia, que aquilo me torturava. Então era como se fosse um momento de torturar mais mentalmente. Então aquele devagar me torturava muito. O modo que entrava me torturava muito. Então, aí quando eu vi essa primeira vez, não, aí eu cheguei pros meus pais e falei. Aí eu falei pro meu pai: pai, não dá mais, eu não consigo mais, eu não tô conseguindo dormir. E aí foi que entra a história desse meu primo que eu comentei antes, entendeu? Depois desse dia eu decidi que meu pai tinha que saber. Porque meu primo comentou, não era mais só eu falando. Sabe, porque o pior é você ser desacreditado. Mesmo que não fosse verdade. Pô, me ajuda. Eu tô num momento difícil, não sei, pode ser por causa dos meus hormônios, pode não ser, não sei. Mas, pô, me ajuda. Tipo, é um desespero, porque ninguém acredita em você, então você tá sozinho. Minha mãe, eu senti que ela já tava me olhando diferente. E aí, depois desse dia, eu fui pra escola e eu tava na sala de aula. Eu me dispersei na aula. Era uma aula de um professor de história, né, que eu adorava, porque ele era, o modo dele dava, o modo dele contar a história era uma coisa que me fascinava e eu ficava, nesse dia eu dispersei. Quando eu dispersei, eu senti toda aquela angústia, todo aquele medo, toda aquela coisa ruim dentro de mim. E aí a gente liga com o que eu falei no começo. A briga, a luta, o desespero já não era uma coisa fisicamente fora de mim, era uma coisa dentro de mim. Então já estava dentro de mim e eu estava perdendo. Nisso, quando eu cheguei em casa, eu lembro que até hoje eu estava na cozinha, estava fritando um ovo à tarde. Minha mãe estava no fogão da cozinha e tinha uma mesa que dava uma visão para a entrada do meu quarto. Quando eu estava fritando o ovo aqui, minha mãe passou para a mesa e ficou de frente para a porta do meu quarto, eu meio de lado, e aí com a visão lateral eu vi a cortina levantar. Nunca tinha acontecido assim algo para fora do quarto, era sempre eu dentro do quarto, em volta do oratório e tal. A cortina levantou, mesmo de lado mesmo assim, porque tinha o vento que sempre dava, um ventinho assim que ia e voltava. Ela levantou de lado assim para cima, bem alto, que é de um modo que eu sei que não era, o vento nunca fez aquilo. Só que nesse dia, quando eu olhei pro lado, minha mãe estava de olho duro olhando para a porta porque ela viu a cortina levantar. Ela estava olhando, não eu, vi lateralmente. Chamei minha irmã e disse assim, né? Ah, falei bem alto. Sai daí que eu não gosto de você entrando no meu quarto, não. Minha irmã respondeu, mas eu não tô no teu quarto. Respondeu da sala. Depois desse dia, minha mãe fez meu pai tirar o oratório de dentro do meu quarto, como eu havia pedido há muitos meses, mas era como se eu pedisse alguma coisa dissesse para ele não tirar, porque meu pai nunca tinha sido assim. Ele, se eu pedisse, ele tiraria, ele colocaria em qualquer lugar. E não, ele mesmo se tornou resistente. Mas nesse dia minha mãe definiu que não. O oratório vai sair do quarto dele. Quando eu cheguei da escola, aí eu entrei no quarto, eu senti um vazio tão grande assim. Quando eu olhei o oratório não estava lá. Nesse dia eu chorei tanto, mas de felicidade. Disse assim, pronto, acabou, tirar esse oratório daqui, ele se desconectou de mim, eu tô me sentindo vazio e tal. Eu perguntei assim, né, ah, pai, você tirou o oratório, não sei o que foi, eu falei com teu primo aqui, ele tava aqui, eu peguei, aproveitei e tirei e daqui do quarto. Aí imaginei, pô, ele vai colocar lá fora pra alguém levar, né, um carroceiro, alguém, ou vai mandar levar embora esse negócio pra...
ele tinha tirado e tinha colocado no quintal de casa, tinha uma coberta onde a gente colocava algumas coisas, tipo escada, algumas coisas assim. Ele colocou esse oratório lá. Então, da minha janela, se eu olhasse para o lado esquerdo, lá no fim do quintal, eu via o oratório.